17 horas e 1 minuto, hoje é dia 15 de maio, está começando mais uma edição do TV News, segunda edição. Eu sou Joab Paiva, me permita entrar na sua casa. Hoje, assim como os outros dias, trazendo muita informação para você que gosta de ficar muito informado, informações da nossa região cacaueira, da Bahia, do Brasil e do mundo. Hoje o programa está imperdível, tá bom? Mas nós já vamos falar agora dos nossos destaques de hoje e abraçando, logicamente, não poderia esquecer, né, produção? Abraçando os nossos telespectadores que nos acompanham pela TVC, canal 24.2 e também que nos acompanha pelo YouTube, o canal do YouTube, youtube.com/TVI oficial. Lembrando que você também pode baixar o aplicativo da TVI, o tviplay.com.br. Esse aplicativo você pode baixar aqui pelo esse QR Code que está aqui do seu lado, ou então na Play Store, só digitar lá TVI Play Brasil e acompanhar toda a programação da TVI. Vamos então aos destaques de hoje. E esses são os destaques de hoje. Em Jequié, falsa médica é presa durante abordagem na PRF. Em Itabuna, jovem de 27 anos morre após ser atropelado no bairro Califórnia. Cobrança de pedágio em trechos da BR-324 e 116 pela Via Bahia foi suspensa a partir de hoje. Futuro da ponte Salvador-Itaparica é tema de reunião entre o governador Jerônimo com empresas chinesas. FUNAI avança nas indenizações ligadas à terra indígena no sul da Bahia. No estúdio, falaremos com os conselheiros tutelares sobre a campanha do 18 de maio é todo dia, além de links da região metropolitana e também de Itabuna. Você não pode perder, esse é o TV News, segunda edição. Muito bem, esse é o TV News, segunda edição, com muita informação para você. Esses são alguns dos nossos destaques de hoje, sem falar também na nossa repórter Brenda Santos, que trará as informações do clima e do tempo. Itabuna ainda continua no clima chuvoso, o pessoal ainda teve que usar o guarda-chuva, viu, Ivan? O pessoal ainda está usando o guarda-chuva por aqui. Daqui a pouquinho tem a Brenda Santos trazendo as informações do clima e do tempo, não só em Itabuna, mas em toda a nossa região, em toda a Bahia. Vamos então de informação. A primeira informação vem da cidade de Jequié. Uma mulher foi presa pela PRF por afirmar que era médica. Quando ela foi parada, ela quis dar uma carteirada de médica, mas é uma falsa médica, na verdade, né? E olha que tem muita gente por aí se passando por falsos médicos, se passando por falsos dentistas, então todo cuidado é pouco. Uma mulher foi presa após se passar por médica durante uma fiscalização, como já disse aqui, da Polícia Rodoviária Federal. Isso aconteceu na BR-116 na terça-feira. A abordagem ocorreu no trecho do município de Jequié, no sudoeste baiano. De acordo com as informações da PRF, a mulher era passageira de um veículo que foi abordado pelos policiais durante uma operação de rotina. Ao ser questionada, ela afirmou ser médica e apresentou um número de registro profissional, aí o CRM, que é um número de registro no Conselho Regional de Medicina, além de documentos digitais. No entanto, os dados estavam em nome de outra pessoa. Olha aí a enrascada, tá vendo? Os policiais pediram que a mulher comprovasse oficialmente a sua identidade e, por meio de autenticação digital ou consulta ao Conselho Regional de Medicina, o CREMEB, neste momento ela acabou confessando, né? No momento em que a polícia questionou, ela acabou confessando que não era médica e que usava documentos falsos. Ainda segundo a PRF, a mulher revelou que mora na cidade de Feira de Santana, é a segunda maior cidade da nossa Bahia, e disse atuar de forma informal na área da medicina do trabalho. O motorista do veículo afirmou que trabalhava com uma suposta médica desde 2022 e que não sabia a verdadeira identidade dela. A suspeita foi presa em flagrante e os crimes que foi imputado a ela foi de falsidade ideológica e exercício irregular da profissão. Ela foi levada
para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Jequié, onde ela foi abordada e onde foram também adotados todos as medidas cabíveis para essa situação. Então, essa é uma informação que liga também o pisca-alerta para todos nós, para a questão dos falsos médicos, dos falsos profissionais na área de saúde. Nós já tivemos denúncias de falsos dentistas, de falsos oftalmologistas, pessoas que estavam atendendo, inclusive, e quando ia se averiguar, aquela pessoa não tinha a capacitação, não tinha a autorização para atuar naquela determinada profissão. E isso aconteceu com essa senhora que queria dar carteirada, inclusive, em plena BR-116. E ao ser atuada aí pelos policiais da rodoviária federal, acabou se complicando mais ainda. Quis dar a carteirada e acabou se complicando mais ainda porque os policiais estavam atentos e averiguaram e acabaram descobrindo que ela não era policial ou não era médica coisa nenhuma, nem aqui, nem no Japão e nem na China. Ela não era médica em lugar nenhum. Então, muita atenção, viu, gente, quando for para um consultório médico. Desconfie quando a consulta é bem mais barata do que a de mercado, porque existem muitas pessoas se passando por médicos, dentistas, oftalmologistas. Isso acontece principalmente na área da saúde, tá bom? A área da saúde que é uma área muito importante, né? Logicamente, quando a pessoa vai ao médico é porque, de fato, está precisando cuidar da saúde. E ainda encontramos pessoas querendo se passar por profissionais desta área, o que é muito importante alertarmos aqui a você que sempre está utilizando ou que volta e meia precisa do atendimento médico. Então isso aconteceu na cidade de Jequié e essa senhora foi presa em flagrante. Está aí a informação vinda direto da cidade de Jequié. 17h08. Vamos com imagens lá de fora, Cássio? Vamos colocar as imagens aí olha aí, a nossa moto andando aí pela Avenida Juraci Magalhães. O fluxo segue tranquilo, a chuva ainda cai timidamente, mas ainda cai aqui na cidade de Itabuna. Podemos ver aí também as obras da contenção. Essa que era uma obra muito esperada por toda a população de Itabuna, está acontecendo aí, né? E imagens de agora a pouco da Avenida Juraci Magalhães, sentido Ilhéus, né? Descendo aí, vai chegar até ao bairro de Fátima, entrando ao bairro da Califórnia e seguindo direto BR-415 rumo à cidade de Ilhéus. Você vê imagens aí da Avenida Juraci Magalhães na tarde de hoje, nesse tempo chuvoso. As imagens mostram também aí as nuvens carregadas e o trânsito fluindo normalmente, o fluxo normal na Avenida Juraci Magalhães. Gente, daqui a pouco nós teremos também aqui a participação do nosso comentarista através do link ao vivo, o Geildo Pereira, o Jai Pereira estará conosco hoje através do link. Ele não estará comigo aqui no estúdio, mas estará conosco através do link, trazendo muitas informações também de tudo o que acontece aqui na nossa região e também do que acontece em toda a Bahia. Vamos para mais uma informação agora da cidade de Itabuna. Essa não é uma informação muito boa. Um jovem de 27 anos acabou falecendo no dia de hoje. Você vê imagens aí desse jovem no bairro. Ele foi atropelado no bairro da Califórnia e hoje veio a falecer. Um acidente trágico que ocorreu no último domingo, dia 11, terminou em luto para a família do Davidson Luan Silva de Oliveira. Ele, que é um jovem de apenas 27 anos e morava na rua Bela Vista, no bairro Santo Inês, aqui na cidade de Itabuna. Acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu na madrugada de hoje, desta quinta, dia 15, no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Segundo as informações de um blog aqui da cidade, o Davidson pilotava a sua motocicleta em direção ao condomínio Jardim América, que fica localizado no bairro Califórnia, onde ele almoçaria com uma tia. Isso aconteceu no domingo, né? Geralmente aqueles almoços de família, mas o Davidson, melhor dizendo, acabou sendo atropelado, atingido aí
por um carro branco, como vocês podem ver nas imagens aí, que trafegava em alta velocidade pela rua Rio Branco. Isso aconteceu no final de linha da Califórnia, todo aquele prolongamento da rua Rio Branco até o final de linha, e o Jefferson foi atingido exatamente no final de linha da Califórnia, rua Rio Branco. Após a colisão, o veículo ainda atropelou o rapaz, causando ferimentos gravíssimos. Olha aí a tatuagem que o Jefferson tinha no seu corpo, né? Vamos viver nossos sonhos, temos tão pouco tempo. Era uma tatuagem que ele carregava em seu corpo. Davidson trabalhava como montador de móveis, é um jovem trabalhador de apenas 27 anos, que infelizmente nos deixa hoje, deixa sua família e a todos os amigos e conhecidos tristes e enlutados, né? Nossos sentimentos aí para toda a família do Jefferson, ele que é um jovem morador aqui da nossa cidade de Itabuna, mais especificamente do bairro Santo Inês. No dia de domingo, estava indo almoçar na casa da sua tia e acabou sendo atingido por, podemos dizer assim, um imprudente, até porque ele estava caminhando em alta velocidade, né? Estava trafegando em alta velocidade o condutor do veículo que acabou atingindo o Jefferson, e além de atingir o Jefferson, acabou atropelando também, né? Atingiu a moto em que o Jefferson estava pilotando e acabou atropelando o Jefferson, trazendo assim sérias complicações para a saúde do jovem, né? Eu tô falando Jefferson aqui, mas na verdade o nome do jovem é Davidson, né? Perdão, acabou atingindo Davidson. Ele que acabou ficando muito ferido, levado ao hospital de base, e na madrugada de hoje acabou não resistindo aos ferimentos e veio a falecer, né? Triste notícia. E mais uma vez nós tratávamos aqui anteontem sobre a questão do trânsito, né? E agora nós noticiamos, trazemos essa notícia aqui para vocês, mostrando de fato a violência no trânsito. Porque quando nós falamos em violência, não são apenas vias de fato, mas quando uma pessoa pega um carro e sai em alta velocidade, ou está ali bebendo em um bar, ou seja lá onde, e entra dentro do carro para dirigir, ela está assumindo o risco de atropelar outra pessoa, de se envolver em outro acidente e praticar toda esta violência do trânsito. Então, por isso, muito importante a ação de estarmos sempre falando da atenção ao dirigir, né? Aquela velha frase muito conhecida de todos nós, eu acredito muito conhecida também de você, meu telespectador: se beber, não dirija; se dirigir, não beba. Essa frase, ela pode ser até clichê, mas é válida, e muito válida, porque quando uma pessoa bebe e vai dirigir, o resultado é esse que nós estamos vendo aí, né? Olha aí a imagem do Jefferson, coloca a tela cheia, por favor, produção. A imagem do Jefferson, ele que nos deixou na madrugada de hoje, esse jovem de apenas 27 anos, morador do bairro Santo Inês, né? E que nos deixou. E eu tenho certeza que está trazendo muita dor, muito sofrimento nesse momento para os familiares que ele deixa, né? Para os familiares que ele deixa no dia de hoje. Nossos sinceros sentimentos a cada um de vocês, tá bom? Vamos mudando o assunto. Daqui a pouquinho tem o Jai Pereira trazendo mais informações para a gente aqui, onde são 17 horas e 14 minutos. E também daqui a pouco vamos ter a nossa repórter Brenda Santos trazendo o clima e o tempo. Mas isso você acompanha daqui a pouco, porque nós vamos a um rápido break e já voltamos. Não saia daí. Peraí. Tá falando aí. Daqui a pouco então, né, produção, esse break? Daqui a pouco então o break acontece. Ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim, de fato. Daqui a pouquinho nós vamos a um rápido break e já voltamos com o Jai Pereira trazendo informações aqui. Lembrando também, minha gente, que hoje nós teremos a participação aqui de conselheiros tutelares. Nós vamos falar da ação do 18 de maio, é todo dia. Se você ainda não conhece, nós estaremos aqui entrevistando na nossa sala de entrevista as conselheiras tutelares que estarão falando sobre essa campanha que é muito importante. Anualmente, nós temos aqui na cidade de Itabuna uma passeata onde envolve diversas secretarias, e essas secretarias, elas
unidas, né, vão até o centro da cidade, a principal artéria da cidade, para poder trazer conscientização contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Daqui a pouquinho estaremos também conversando ao vivo com as conselheiras tutelares. Agora sim, vamos a um rápido break, já que nós voltamos, não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. 17 horas e 17 minutos, coincidentemente, estamos de volta com o TVI segunda edição, TV News segunda edição. Eu sou Joab Paiva e estarei com você até as 19 horas, trazendo muita informação de tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. E por falar de informações da Bahia, vamos acionar então o nosso correspondente lá da região metropolitana de Salvador, o Júnior França, que estará trazendo informações da região metropolitana de Salvador e também, lógico, da nossa capital baiana, a cidade do São Salvador. Então, muito boa tarde, Júnior França. Quais são as informações que você traz para a gente no dia de hoje, meu irmão? Alô, Joab Paiva, alô, telespectadores da TVI. Estamos aqui com informações da região metropolitana de Salvador. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente. Daqui a pouco acontece aí o programa Igreja Viva com o bispo Dom Disseu, aqui na TV Resenha. E aí eu vou trazer essas informações para vocês aqui sobre o fim da concessão do pedágio da BR-324 e também da BR-116. A concessão findou ontem. O governo federal pagou a multa, a primeira parcela da multa, onde extingue o contrato com a Via Bahia, que tinha prestado serviços durante 15 anos nas rodovias federais. Para muita gente, um serviço ruim, com péssima qualidade. Era cobrado diariamente diversos pedágios. Tinham 2 pedágios aqui próximo à região, em Amélia Rodrigues e em Simões Filho. E as vias constantemente esburacadas, com muita dificuldade de tráfego, luminosidade ruim e também a questão das placas que não eram muito visíveis. Então, a Via Bahia deixou de ter esse contrato, o DENIT assume de forma emergencial, já com recuperação imediata, e há uma expectativa de haver uma nova concessão. Óbvio que a gente fica esperando e aguardando como é que será feito a obra de manutenção e recuperação da BR-324, já que tem muitos setores, muitas partes bastante deterioradas. Período de chuva também mostra o quanto a Via Bahia era negligente com a BR-324, principalmente nesse quilômetro aí de Feira Salvador. Então, agora, por enquanto, as cancelas estão abertas, querendo ou não, dá um alívio aí no bolso dos motoristas. O fato negativo é apenas a questão dos trabalhadores da Via Bahia que ficarão desempregados, mas logo, se Deus quiser, eles arranjarão aí novos empregos. Hoje, de manhã, mais cedo, os rodoviários de Salvador tiveram uma assembleia e decretaram greve. Greve no ônibus da capital baiana, de Salvador. Eles reivindicam aí melhorias de condições de trabalho, também reivindicam salários e, obviamente, a categoria quer que a prefeitura assuma a responsabilidade que foi feita
com um acordo lá em janeiro. Ainda não foi cumprido. Aí o estado de greve é decretado, no entanto, vai haver uma assembleia amanhã. Então hoje ainda tem os carros, amanhã pela manhã há uma expectativa dos carros saírem, né, das garagens para fazer aí o horário de pico pela manhã, mas se a assembleia, que está marcada para as 9 horas, ocorrer e o estado de greve for permanecido, os trabalhadores terão dificuldades para retornar para casa. Uma boa pedida logo depois do programa do meu amigo Joab, tem o programa Igreja Viva na TV Resenha e também na Rádio Candeias FM. Estou aqui diretamente dos estúdios do Santuário de Nossa Senhora das Candeias. Um grande abraço. Grande abraço para você também, nosso correspondente da região metropolitana de Salvador, Júnior França, trazendo essas informações que são muito importantes para todos nós, né? Falou mais um pouco sobre a Via Bahia e eu sei que esse é um assunto que daqui a pouco também o Jai fica parecendo aí que estamos repetindo, mas não, é um assunto que está repercutindo bastante no dia de hoje, até porque nós estamos falando de um serviço que era prestado pela Via Bahia e que não estava a contento da população. Então, tem muita gente que ainda não está sabendo, né? Nós precisamos trazer mais detalhes dessa questão, algo que a população também quer saber. O que irá acontecer a partir de agora? Já que não será mais cobrado pedágio, mas e a manutenção, como será? Quem irá assumir? Como ficará a questão dos trabalhadores que estavam alocados ali nos postos de coleta? Enfim, são várias questões que nós podemos estar falando e daqui a pouco o comentarista Jai Pereira, estará falando conosco sobre também essas questões, né? E eu tenho certeza que será um momento muito bom, porque o Jai, ele é muito preciso nos seus comentários, não é isso? Vamos para mais imagens lá fora, produção. Temos mais imagens aí do tempo, como é que está lá fora? Em tempo, olha aí, você vê imagens agora da Inácio Tosta Filho, aqui na cidade de Itabuna, centro de Itabuna, próximo ali à Receita Federal, né? Praticamente em frente à Receita Federal ali, Inácio Tosta Filho. Também imagens de agora há pouco, mostra o tempo continua nublado, logicamente, assim como afirmou a nossa repórter Brenda Santos no dia de ontem, né? O tempo continua muito nublado e a temperatura caiu aqui na cidade de Itabuna. A temperatura caiu, aquele friozinho muito bom para dormir, tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta de dormir no friozinho aí. Mas o fato é, a frente fria ainda continua aqui na nossa cidade, na nossa região, e você que precisa sair para poder, para os seus afazeres, muita atenção, né? Leve o seu guarda-chuva, muita atenção, tá bom? Para não se molhar. Essa frente fria, ela continua por aqui, segundo a nossa repórter noticiou no dia de ontem, até o final de semana. Então se programe aí, quem não tem veículo próprio, se programe, saia antes para poder não ter transtorno. O trânsito, como nós podemos ver também aí nas imagens, segue de forma regular, né? O fluxo do trânsito está tranquilo neste momento na Avenida Inácio Tosta Filho, centro da cidade de Itabuna. São 17 horas e 24 minutos, hoje ainda falaremos com as conselheiras tutelares daqui da cidade de Itabuna, que estarão trazendo um assunto muito importante, a conscientização do abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, está chegando aí esse dia, o dia D, o dia 18 de maio. 18 de maio é todo dia, todos os dias é dia de denunciar o abuso contra criança e contra adolescente, tá bom? Seja esse abuso sexual, seja esse abuso não sexual, porém existem outras formas de abuso, né? Nós damos mais ênfase à questão do abuso sexual, porém existem outras formas também de abuso e muitas crianças têm sofrido. Diferente do que muita gente pensa que aqui na nossa região nós não temos casos dessa forma, engana-se que pensa dessa forma. Recentemente nós tivemos aí noticiários aqui na cidade de Itabuna de pessoas que estavam comercializando, né, materiais de pornografia infantil, né, aliciava esses menores, produzia esses vídeos e acabavam, né, cometendo logicamente o crime da pornografia infantil.
né? E vamos falar daqui a pouquinho, então, com os conselheiros tutelares sobre esse assunto, que é um assunto que nós precisamos estar falando sempre e conscientizando a população para também denunciar. Muita gente tem medo de denunciar, né? Mas se você sabe de algo que está acontecendo, seja com um vizinho, uma vizinha, um parente, que é geralmente nesses ciclos que acontecem, né? Denuncie, ligue, né? Não se cale diante de tal situação. Mas vamos com mais informação aqui, e essa informação vem lá da China. Vem da China porque o governador Jerônimo, né, esteve reunido aí com alguns empresários e me parece, você vê as imagens aí, me parece que dessa vez queira Deus, né, que essa ponte saia. De fato, é uma ponte que vem sendo prometida há muitos anos. O governador Jerônimo se reuniu no dia de ontem, na quarta-feira, dia 14, com representantes da China Communication Company, né? É uma empresa de engenharia civil da China. O encontro é uma das principais agendas da série de compromissos do governador Jerônimo em sua missão ao país asiático. A expectativa do governador é de que seja assinada aí, através dos executivos chineses, o contrato que vai dar início às obras do equipamento. O equipamento este que é muito importante para toda a Bahia. Olha, você vê imagens da projeção, né, de como ficará essa ponte, muito bonita, né? Eu creio que ficará muito bonita, mas o povo brasileiro, e especificamente o povo baiano, está precisando que essa ponte, esse equipamento saia do papel, de fato saia das promessas, né? O custo total estimado para a construção da ponte é de aproximadamente, meu amigo Ivan, 10,3 bilhões, valor aí acordado entre o governo e o consórcio que é responsável pela obra. No mês de fevereiro houve esse acordo após a mediação aí do Tribunal de Contas do Estado. O fato é, salvo engano, 2006, o ano era 2006, já havia essa fala, né? A ponte Salvador-Itaparica, mudou-se o governador, entrou Rui Costa, vai sair a ponte. Venceu o mandato do Rui Costa, entrou Jerônimo Rodrigues, vai sair a ponte. Eu quero acreditar que de fato sairá nesse momento, porque a população já não aguenta mais essa realidade de ouvir, né? Hoje, amanhã, é hoje, amanhã. E é um equipamento que, sem sombra de dúvidas, praticamente, é muito óbvio que é um equipamento que irá ajudar muito no que diz respeito principalmente à trafegabilidade das pessoas que se dirigem até a capital baiana e que vão até o interior baiano. Para você ter uma ideia, essa ponte, depois de construída, ela passará a encurtar a viagem. Por exemplo, quem sai daqui do sul da Bahia, daqui de Itabuna, onde nós estamos, para a capital, em até 2 horas. Ou seja, é otimização de tempo, né? Isso será muito bom, porque as pessoas precisam trafegar, as pessoas precisam ter a liberdade de tráfego, e essa ponte com certeza ajudará aí nesse quesito. Vale a pena dizer também que, para além da trafegabilidade das pessoas, será mais uma área onde será escoado também todos os equipamentos, todos os produtos que são produzidos aí na cidade de Salvador e região metropolitana, exemplo de Camaçari, no polo petroquímico de Camaçari. Tá bom? Então, vamos aguardar aí. Eu sei que as reuniões são importantes, né? Os acordos são importantes, mas mais importante ainda é a obra ser iniciada e concluída para o benefício do povo baiano. 17h30, eu já tenho aqui o nosso correspondente, o Jai Pereira, ele que trará algumas informações para a gente, vai estar conosco agora ao vivo, já está ao vivo comigo, já vejo aqui o Jai. Olha aí, o Jai organizado. Não vou dizer que tá bonito, mas tá jeitoso, né? E ele que fala lá do Hub Studios, né? O Jai trará algumas informações pra gente. Muito boa tarde, Jai. Fala, Joab, muito boa tarde a você e todos os espectadores da TVI. Muito bom estar com vocês novamente aqui e com todos que nos assistem nesse momento. Filha, eu sei que você tá cheio de informações aí,
E já que você está cheio dessas informações, eu vou perguntar, né, qual é a primeira informação que você traz para o telespectador do TVI News, segunda edição? Já minhas informações, elas partem a partir do comentário que você fez aí sobre a ponte, né? A Via Bahia já vinha administrando a rodovia desde 2009. Então, a partir de ontem, 0 horas, 23h59, a Via Bahia deixou de realizar os pedágios, a cobrança de pedágio na BR-324 e na BR-116 aqui na Bahia. Outro comentário é muito importante, que é a questão da ponte, Jovem. A gente sabe que a ponte aí vem há muito tempo, né? E são dois temas diferentes, mas que envolvem tanto a empregabilidade das pessoas, que alguns ficarão desempregados, quanto a traficabilidade das pessoas em toda a região que liga Salvador e região metropolitana, tanto para o norte quanto para o sul da Bahia. Então, nós temos aí dois temas, é, mas dentro da mesma categoria. Chama atenção, como você falou, a questão da ponte, mais de 20 anos aí, que essa ponte não sai do papel. Agora, pelo menos, já houve a sondagem é, é, dos pilares da ponte, né? Esperamos que, de fato, venha a ser construída. Como você mesmo afirmou, o governador da Bahia está na China, aproveitando a viagem com o presidente Lula, e lá fez algumas reuniões para captar recursos e comprometimento do governo chinês na construção da ponte Salvador-Itaparica. Então, esperamos em Deus que essa ponte venha a ser construída, pois ligará toda a região sul, baixo sul, à capital baiana, e é de grande importância, diminuindo assim a quantidade de kms, né, que hoje liga Itabuna, por exemplo, a Salvador pela BR-101, com a distância de 450 km. Indo pelo Baixo Sul, pela ponte, isso deverá diminuir em aproximadamente 100 km. Então, você, telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, tem a informação que após a construção da ponte, vocês terão um percurso menor para se dirigir à capital de Salvador. Job, voltando aqui à questão do pedágio, eu que viajo muito na Bahia e fico triste em pegar rodovias pedagiadas na Bahia, exceto ali assim aeroporto, mas mesmo assim ainda tem alguns trechos ali muito ruins, mas em específico na 324 e na 116, passei na 116 tem uns 60 dias aproximadamente, Joab, é muito ruim. É muito buraco, é muito desníveis, então isso afeta com certeza a segurança do trânsito naquela região. Então, com agora a saída da Via Bahia, o DENIT vai assumir as duas rodovias e promete aí fazer a manutenção e ainda mais. O DENIT promete asfaltar e tapar todos os buracos até o São João. Esperamos que isso aconteça. Creio que não vai acontecer de fato por causa do período chuvoso, mas espero que aconteça. Olha, vou fazer uma brincadeira aqui agora. Você acredita em Papai Noel? Pois é, né? Estamos falando de quantos quilômetros, mais ou menos? Porque veja só, são muitos quilômetros. Só de Salvador até a Feira de Santana são 100 quilômetros. Não é isso que nós estamos falando? 100 quilômetros. Uma extensão de 100 quilômetros. Fora a BR-116. Né? Recentemente, pela BR-116, sentido Minas Gerais, e vi, de fato, está precisando de uma recapitulação, né? Exatamente. E acaba que isso só demonstra para a gente por que não foi feito antes. Já que o DENIT ele pode agora, depois que retirou a Via Bahia, acho que é uma pergunta que o cidadão está fazendo, né? Nós estamos falando de dinheiro público. Quer dizer, existia uma empresa com a concessão pública, essa empresa
ela não estava cumprindo o seu papel no sentido da manutenção das vias, como você bem colocou aí, trazendo até insegurança para quem trafegava por elas, né? A empresa ela não cumpriu e agora nós retiramos a empresa e agora nós podemos fazer com o dinheiro público, através do DENIT. Quer dizer, Exatamente, Job. E o que ainda chama atenção, Job? Não é isso, Jair? Pois não. Desculpa aí. Exatamente. E o que ainda chama atenção é que a União vai fazer um pagamento em 3 parcelas de 890 milhões para a Via Bahia. Então, a gente não consegue entender como se dá essa situação de pagamento para compensar a Via Bahia, já que a Via Bahia deixou de investir por muitos anos na manutenção das 2 rodovias, né? Então, é aquela mesma história que nós temos na BR-101, aonde temos a BR-101 em via única, mão única, no estado da Bahia. Você sai da Bahia sentido Aracaju, a BR é duplicada a partir da divisa Bahia-Sergipe. Você sai da BR-101 sentido Espírito Santo, se eu não me engano, a partir de Pedro Canário, que é a primeira cidade do Espírito Santo, a BR-101 é duplicada, mas no trecho da Bahia, a BR-101 é mão única. Então, isso acaba aumentando a quantidade de acidentes, sem contar que temos aí grandes curvas, né, grandes curvas perigosas, trechos sinuosos e que ajudam na quantidade de acidentes que temos hoje na Bahia, na rodovia federal, na BR-101. Excelente colocação, Jair. Outros estados da federação, como você colocou aí, né? E aí eu retorno a minha ida, a minha passagem por Minas e São Paulo, e quando você pega outras BRs, a exemplo ali da Fernão Dias, que liga Minas até São Paulo, é um tapete, meu irmão. Você paga bastante pedágio, mas a via é bem conservada, né? A exemplo também cá em Minas Gerais, a 251. Porém, quando você entra na 116, chegando no estado da Bahia, tá lá as crateras, os desníveis, enfim. As pessoas me parece que os baianos deverão pagar 2 vezes e pagar, calado. Cadê? Onde estão os deputados? Onde estão os deputados para poder cobrar, de fato, essa questão? Não é isso, já é uma pergunta? Exatamente, Job. O público, né, e o legislativo não vem atuando com firmeza nesse sentido, né? A gente sente falta, podemos dizer que estamos órfãos, né? Não vou generalizar aqui, dizer que todos os deputados, mas sentimos falta que a maioria se preocupe com o estado das nossas rodovias baianas. E aí, eu parto também para as rodovias estaduais. Eu viajo aí boa parte da Bahia, então nós temos aí várias rodovias precárias. E o pior, Joab, é consultar essas rodovias no site do DENIT e elas estarem como se estivessem asfaltadas. Essa é a pior parte. E quando vamos para a realidade, essas rodovias estão em pleno chão, batido e causando poeira e lama nos períodos de chuva ou de muito sol. Muito bem, Jair. Tem mais alguma informação para a gente aí, Jair Pereira? Do trânsito hoje nós vamos deixar por aqui e voltamos em breve com mais informações. Bem, eu agradeço a sua participação. Eu quero aproveitar a audiência do público da TVI, informar que amanhã, assim como teve aí ontem, a Marcela Andrade, da presidente da ONG Bicharada, estará no podcast Já em Papo Reto e falará da situação que a ONG Bicharada vem se encontrando na cidade de Itabuna, além do abandono do poder público com relação ao bem-estar dos animais e o comprometimento da população em geral com o bem-estar de cada animal que nós temos na cidade de Itabuna.
Muito bem, Jair. Eu Então, sei que é uma para você, pauta um forte abraço. pertinente, essa pauta que você está levantando aí. Quem caminha, e eu sei que isso não é uma problemática apenas de Itabuna. Nós estamos falando de Itabuna porque, de fato, é a cidade onde nós vivemos, mas caminhando pela cidade nós vemos muitos animais abandonados, maus tratos, né? Por incrível que pareça, é uma realidade da nossa cidade de Itabuna. E não só animais, porque quando nós falamos animais, as pessoas relacionam apenas a pets, animais domésticos, como o gato e o cachorro. Mas nós estamos falando também de animais de grande porte, vamos dizer assim, não sei se é essa nomenclatura, mas cavalos, vacas, né? Espalhadas no perímetro urbano, parecendo até que é o perímetro rural. Você vai aí em avenidas, recentemente recebi um vídeo aqui, ali próximo a uma faculdade de medicina, no bairro Nova Itabuna, onde está também o viaduto Paulo Souto, havia quase mais de 10 vacas e bois. E eu estou falando de imagens que foram registradas no começo da semana. Então, onde está, né? Como perguntar não ofende, onde está o centro de zoonoses que foi recentemente revitalizado, mas parece que não está funcionando, porque esses animais de grande porte estão pelas ruas da cidade. Sem falar nos animais, né, de pequeno porte, que a Marcela já faz um trabalho como esse, através da ONG que ela é presidente. Além de Marcela, eu sei que também tem outras, né? Me lembro de várias outras aqui, a Dona Lúcia, entre outras pessoas que lutam pela causa animal. Mas o que tem sido feito para que essa população de animais que estão perambulando pela cidade tenha um real cuidado, né? Porque o centro foi, volto a dizer, o centro foi reformado, mas até então nós estamos vendo a mesma situação diante da reforma. Esse é um fato. Exatamente, Job. Então voltamos logo em breve com mais informações para o TVI News, segunda edição. Forte abraço, Deus abençoe. Grande Jai. Eu quero fazer aqui um comentário para o Jai. Volte com essa camisa verde que ficou muito boa no vídeo. Ficou muito boa. Então é isso. Um grande abraço para você, o Jai Papo Reto, o Jai Pereira. É conhecido também como Jai Papo Reto, viu, minha gente? São 17 horas e 43 minutos. Daqui a pouco estaremos recebendo aqui também no estúdio as conselheiras tutelares que estarão falando sobre o 18 de maio é todo dia. O que é isso? O que é 18 de maio é todo dia? Elas vão explicar daqui a pouquinho para vocês. Nós estaremos falando com as conselheiras tutelares do município de Itabuna sobre esse dia importante, esse dia de conscientização, que é muito importante, tá bom? Mas antes, vamos falar agora aqui sobre um assunto muito interessante. Atenção, a você trabalhador, a Caixa Econômica Federal liberou aí o abono salarial para os nascidos em maio e junho. A Caixa liberou aí cerca de 3,8 milhões. Né? Na verdade, não é esse montante. Na verdade é o seguinte, o apresentador se equivocou aqui, perdão. São cerca de 3,8 milhões de trabalhadores com carteira assinada, nascidos em maio e junho, que ganham até 2 salários mínimos e poderão sacar, a partir de hoje, desta quinta-feira, o valor do abono salarial do Programa de Integração Social, o famoso PIS, e também do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. Em 2025, o ano base é 2023. A quantia está disponível no portal gov.br. Ao todo, a Caixa Econômica Federal liberará pouco mais de 4,5 bilhões neste mês, aprovado no ano passado. O calendário de liberações segue o mês de nascimento do trabalhador. Então a Caixa ela está liberando agora o mês de maio e junho. Então atenção você, trabalhador, que ganha até 2 salários mínimos, dá uma olhadinha aí no seu Gov. Quem não baixou ainda o Gov, baixa o Gov, né? Tá disponível nos microfones. Quem falou microfone, rapaz? Está disponível está disponível nos mercados aí digitais, né?
você baixa no seu celular e verifica qual é a quantia que você tem disponível, tanto do PIS como do PASEP. Você que é nascido no mês de maio e mês de junho já está disponível. A Caixa Econômica Federal acaba de liberar para que você possa estar fazendo aí o seu saque, tá bom? Então, não perca e use com muita moderação. São 17 horas e 46 minutos. Eu vou para um rápido break e já que nós voltamos com a nossa garota do tempo, a Brenda Santos, ela vai falar como estará o clima e o tempo amanhã. Ela falou que hoje estaria chovendo aqui em Itabuna e de fato choveu. Então, não errou até hoje, hein? Então daqui a pouquinho tem Brenda Santos, daqui a pouquinho tem mais informações para vocês de tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Não saia daí, eu volto já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição, onde são 17 horas e 50 minutos. Estamos ao vivo nos estúdios da TVI.
20 anos contando a sua história. A TVI que tem muita história e com certeza traz muita informação para você. Vamos então agora falar com a nossa repórter Brenda Santos, ela que falará sobre o clima e o tempo, ela que não tem errado até então, hein? Desde a nossa estreia, aquilo que ela falou aconteceu. Muito boa tarde, Brenda. Qual é a previsão do tempo que você traz para a gente? Boa tarde, Joab. Boa tarde a você que nos acompanha de casa. A previsão do tempo para esta sexta-feira continua sendo da frente fria que já tinha sido informada na última segunda-feira. Por todo o estado da Bahia, irá ocorrer chuvas e em Salvador. Continua o alerta laranja, assim como em Itabuna e em Ilhéus também. Muito bem. Então, o clima continuará chuvoso por aqui. Eu senti que, como eu falei agora há pouco, que houve uma queda na temperatura aqui na cidade de Itabuna, né? Nós temos aí a temperatura da cidade de Itabuna? Temos 21 graus. Então, nós estamos em 21 graus. Nós que já estamos acostumados aí com 30, 31, 32, aquele calorão, a sensação térmica até um pouco a mais. 21 graus para muita gente já é motivo de colocar o casaco, né? Exatamente, Joab. Dizem muito que o itabunense tem essas questões. Quando caiu um pouquinho, chegou de 20, 19, já está frio para o itabunense. Hoje mesmo, no Salobrinho, em Ilhéus, houve até queda de energia e a queda de uma árvore. Então, Sim. Itabuna e Ilhéus estão também, como Salvador, em alerta laranja, de risco de deslizamentos e desabamentos. Inclusive, Brenda, tem algo que é muito interessante. Você tocou nesse assunto aí da queda de árvores. A nossa BR-415, belíssima BR-415, que é aí margeada por árvores, grandes árvores, né? Nesse período de chuva, nesse período de fortes ventos, é muito importante você que trafega por essa BR estar atento, porque volta e meia acontecem tanto deslizamentos como também queda de árvores, né? E as árvores são de grande porte. Então, você que trafega por ali, seja de carro, de moto, enfim, muita atenção, tá bom? Para essa questão também. Então, e sem falar também da questão da energia, né? Você falou que aí houve a falta de energia na Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. No Salobrinho. Em todo o Salobrinho, né? Salobrinho. Na verdade, em todo o bairro Salobrinho. Mas, infelizmente, essa é uma questão que está sendo até discutida na cidade de Ilhéus. As constantes quedas de energia que acontecem na cidade de Ilhéus. Atenção, Dona Coelba, isso tem acontecido de forma frequente na Princesia do Sul, na terra da Gabriela. Tem ficado às escuras, tem voltado aí para o século XIX, né? Quando as pessoas usavam bastante ali o candeeiro. Enfim, usava vela, luz de velas. É preciso que haja uma resposta para a população, para os munícipes, para os clientes da Coelba. Esse foi um assunto que nós entramos aqui dentro do clima e do tempo, né? Logicamente que a falta de energia pontualmente dessa parte foi causada por uma eventualidade do tempo, porém isso tem acontecido com frequência, essa falta de energia, na cidade de Ilhéus. Mas vamos voltar a falar do clima e do tempo, não é isso, Brenda? Desculpa. Isso, Joab. E é bom também os motoristas prestarem atenção nas estradas, porque com os aumentos da chuva ocorrem também os aumentos de acidentes. Nessa última semana houve acidentes, mesmo que sejam bobos ou que não haja nenhum ferimento, está havendo muito acidente por conta das constantes chuvas. Exatamente. Nós noticiamos aqui ontem, inclusive, o acidente lá na pista que liga Itajibá a Dário Meira, né? Tivemos também acidentes na terça-feira, onde um caminhão virou ali, nas proximidades do Salobrinho, né? Então, tudo isso faz com que nós estejamos com o pisca-alerta ligado, né? Nunca é tarde para poder avisar, né? E o nosso papel é esse, comunicar, informar e avisar a você que trafega pelas pistas, pelas BRs aqui da nossa região, do nosso estado. Voltando para as questões do tempo e do clima também, amanhã em Itabuna e em Salvador pode haver tempestades isoladas. Já em Ilhéus, a chuva dá uma amenizada, mas continua ali chovendo ao decorrer do dia. Muito bem, então quem mora na cidade de Salvador, né?
muita atenção também, porque existem muitas áreas de deslizamento e áreas que ficam alagadas lá na capital. Lembrando sempre do trabalho da Defesa Civil, que é um trabalho excepcional. Então, caso você more em alguma área de risco, em alguma área de deslizamento, o número é 153, tá bom? Precisando aí, ligue para a Defesa Civil e com certeza você terá esse atendimento, terá esse suporte necessário. Só não fique aí esperando a água subir ou o barranco deslizar, né? Porque isso é o que nós não desejamos e não aguardamos. Mas temos mais alguma informação em relação aí ao clima e ao tempo, Brenda? Não, Joab. Essas foram as informações. Muito obrigada. Muito obrigado você. E lembrando que amanhã, né, nós teremos mais informações aí com a Brenda Santos, ela que diariamente fala sobre o clima e sobre o tempo aqui da nossa cidade, da nossa região, com muita maestria, inclusive. Tem melhorado a cada dia, a Brenda. Eu tenho dito, tem melhorado a cada dia, tem melhorado junto conosco, né? Nós que estreamos aqui na segunda, o nosso TVI News segunda edição, e temos procurado melhorar a cada dia para vocês, trazer essa dinâmica, né, de participações, links ao vivo, para que você também tenha essas informações de forma com qualidade e de forma dinâmica. Isso é muito importante e isso é mais uma inovação da TVI nos seus 20 anos, contando a história de Itabuna e da região do Cacau. Tá bom? São 17 horas e 57 minutos, como eu disse agora há pouco. Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo aqui no nosso estúdio as conselheiras tutelares do nosso município de Itabuna, que falarão do dia D de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Me parece que amanhã, na Avenida Cinquentenário, a principal artéria aqui do comércio de Itabuna, teremos um ato realizado em conjunto aí com o Conselho Tutelar da cidade e também com a Prefeitura Municipal do município, onde as secretarias envolvidas, a Secretaria de Saúde, da Assistência Social, entre outras, Educação também, estará na rua trazendo aí a conscientização para toda a população, para toda a sociedade itabunense sobre esse tema que é muito importante e que nós precisamos combater, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E falar em adolescente, por falar em jovem, o assunto aqui agora é um assunto muito importante para você que quer uma oportunidade. O governo do estado, ele está convocando aí 3.000 universitários para o programa Partiu Estágio. Essa é a informação. O governo do estado da Bahia, por meio da Secretaria de Administração, a SAEB, publicou na última terça-feira, em seu site, na internet, a primeira convocação do edital 01-2025, contendo aí a relação dos 3.037 universitários convocados para o programa Partiu Estágio. Estudantes selecionados deverão se apresentar entre os dias 19 e 30 deste mês, do mês corrente, nos órgãos públicos que irão atuar. Os estudantes selecionados também receberão mensagens via WhatsApp informando que devem acessar suas contas no site oficial, que é o www.ba.gov.br, para verificar os procedimentos de entrega de documentação nos órgãos em que eles atuarão. Esse programa, que é gerido pela Secretaria de Administração, o Partiu Estágio, é um programa do governo do estado que foi lançado em abril de 2017 com o objetivo de fornecer oportunidades a jovens universitários baianos na administração pública estadual. A iniciativa já contratou cerca de 22.485 estudantes desde a sua criação, de 2017 para cá, né? Sem contar com os 3.037 que foram selecionados neste último edital. O programa oferece também uma bolsa de R$ 607, além de auxílio transporte. Os universitários inscritos no programa poderão conferir a relação dos convocados no site de administração do governo do estado, e ao receber aí o WhatsApp, deverão se apresentar no local
em que foram convocados, tá bom? Então tá aí essa informação que é muito importante para você que é jovem, para você que é inscrito no Partiu Estágio, é oportunidade de emprego, e emprego bom, porque você estará trabalhando na administração pública, né? Algo que muita gente não teve essa oportunidade. A partir de agora, os jovens aqui da Bahia, né, estão tendo esta oportunidade. Nós sabemos que o número ainda é um número tímido, até porque nós precisamos oportunizar mais. Paralelamente com a oportunidade que o Estado está dando, o crime também está tentando cooptar jovens. Então, cada vez mais, precisamos de programas como esse para incentivar que os jovens eles possam trabalhar, para incentivar que os jovens eles possam estar aí no mercado de trabalho. Logicamente, né, é uma bolsa em que esses jovens recebem, como eu falei aqui, bolsa de cerca de pouco mais de R$600, mais um auxílio transporte, para que esse jovem possa estar ali, não só trabalhando, mas é um trabalho em que ele estará aprendendo, né? Não é um trabalho propriamente dito, logicamente, como disse, de carteira assinada, mas é um estágio, e o estágio ele serve para quê? Para aprender. Então aquele jovem ele terá a oportunidade de aprender nos órgãos públicos do governo do estado, né? E quem sabe logo depois também está servindo aí a população como um servidor público, prestando o concurso público, né? E servindo a população da forma como a população de fato merece e precisa desse atendimento, né? Os jovens são oportunizados e também a população acaba ganhando com isso. Casos como esse, nós precisamos bater palmas, porque é algo que muito se fala na repressão, né, de jovens, dos adolescentes que estão indo pelo caminho errado. Muito se fala na repressão, mas o caminho é esse: incentivar ao estudo, incentivar ao trabalho, né? Os mais antigos falavam que por muito tempo eles entravam no mercado de trabalho com 12, 13 anos. Eu sou muito a favor de que a criança ela estude, de que a criança ela brinque. Mas também é necessário criar esse senso de realidade, né? É necessário criar esse senso de responsabilidade para além. Porque quando o jovem, quando a criança fica só em casa, né? Às vezes estuda pela manhã, à tarde está só em casa, ó, aqui no WhatsApp. Ou quando estuda pela tarde, né? Acorda um pouquinho mais tarde. Enfim, fica no ócio. Então fica muito fácil para ser cooptado pelo poder paralelo, né? Mas quando nós temos aí ações como essa, que eu gostaria de parabenizar ao governo do estado, né? Ações como essa de incentivo à participação da juventude, aí nós batemos palma, porque de fato nós vemos o interesse em colocar e inserir esses jovens no mercado de trabalho. Tá bom? É algo muito importante, é algo que precisa continuar, é algo que precisa expandir, né, para todas as cidades da Bahia, em todo o nosso interior. Sei que aqui em Itabuna já existe, nas grandes cidades já existem, né, e precisamos expandir cada vez mais, oportunizar esses jovens a estarem se profissionalizando e também cada vez mais passando mais longe do mundo do crime. 18h04, nós vamos a um rápido break e já nós voltamos com a entrevista aqui dos nossos convidados, que são as conselheiras tutelares da cidade de Itabuna. Não sai daí. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI.
Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Horas e 8 minutos, estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Muita informação para você que está aqui sintonizado na TVI. Agradecendo desde já a sua companhia, pedindo permissão para estar entrando na sua casa, trazendo informação para você. Para você que nos acompanha pela TV Cabo, canal 24.2, continue na nossa sintonia. E para você que também nos acompanha no canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial, seja muito bem-vindo. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus conhecidos, para que eles também possam usufruir desta programação da TVI News, essa TV que com certeza faz parte de Itabuna, faz parte da história de Itabuna e conta a história de Itabuna, tá bom? Vamos agora de um assunto muito importante, um assunto que nos deixa alegres, né? Até porque nós estamos falando de saúde. O hospital de base, o novo hospital de base, ele que foi reinaugurado aí há cerca de 2 meses, já atendeu aí cerca de 652 pessoas que fizeram cirurgias e também já atendeu essas pessoas da cirurgia e também cerca de 8.000 atendimentos de forma avulsa, né? Se assim podemos dizer. O governo da Bahia, através do novo hospital de base, já atendeu aí cerca de 8.000 pessoas durante esses 2 meses, como já falei aqui, e esse hospital que é muito importante para a nossa cidade, para a nossa região, com modelo de portas abertas, né, para urgência e emergência, atendimento 100% SUS
e estrutura moderna. A unidade atende a cerca de 22 municípios que são pactuados, mas já recebeu pacientes também de mais outras 120 cidades. Imagine aí, hein? Tanto do sul, extremo sul, sudoeste, além do baixo sul de toda a nossa Bahia. Eu já ouvi falar de casos de pessoas até de outros estados que foram recebidas aqui no hospital de base, por ser portas abertas, né? Em apenas 2 meses foram realizados, assim como já noticiamos aqui, 652 procedimentos cirúrgicos, além de 8.652 atendimentos no pronto-socorro. O número de internações é cerca de 1.321 internações e 9.775 exames de imagens, como tomografia, raio-x, ultrassonografia e endoscopia. Isso nesse período de apenas 2 anos do novo hospital de base. Você está vendo aí a imagem logo aqui ao lado desse prédio imponente, muito bonito. Eu estive lá na inauguração e de fato pude ver de perto este prédio que ficou aí impecável no quesito de imagem, né? Muito bem. O diretor-presidente da FASE, o Dr. João Omar Galvão, destacou aí a ampliação da assistência, né? Ele disse o seguinte: antes tínhamos apenas 9 leitos. Agora, com a gestão municipal e o apoio do governo do estado, o hospital se tornou referência regional. A unidade conta com 6 salas cirúrgicas de alta tecnologia, 2 UTIs, pronto-socorro, setor de bioimagem e oferece especialidades também como ortopedia, neurologia, cirurgia vascular e bucomaxiofacial. Olha, esse nome é um pouquinho complicado aqui, viu, Cássio? Bucomaxiofacial, maxilofacial, bucomaxilofacial. Eita, quase não saiu aqui para o apresentador. Além disso, investe em capacitação contínua das equipes para garantir um atendimento mais humanizado. Então tá aí, né? Quando acerta, nós falamos aqui também. Quando é para cobrança, nós cobramos, mas quando acerta, nós também precisamos falar, né? E essa ampliação do novo hospital de base, eu acredito que é um dos maiores gols da gestão do atual prefeito, em parceria com o governo do estado, né? Logicamente que nós sabemos que aí o aporte maior do governo do estado, mas é gerido pelo município. E então, nós queremos parabenizar por esta ação. Joab, está 1000 maravilhas? Não, precisa melhorar e muito, e muito. Nós precisamos melhorar e muito no quesito saúde aqui em Itabuna. Porém, nós sabemos, né, que esses são avanços significativos. A exemplo do que o João Omar falou aqui, né? Existiam apenas menos de 10 leitos, né? E agora existe essa ampliação de leitos na UTI do hospital de base. Para além também da questão dos atendimentos, tanto de emergência, que o hospital de base já fazia, né? Para além também da questão dos exames, que o hospital de base também já fazia, mas agora faz de forma ampliada, e sem falar nas cirurgias, né? Foram cerca de mais de 600 cirurgias realizadas só durante esse período de 2 meses. Quando pegarmos aí um montante de todo o ano, com certeza é um número bem maior, né? Um número que será bem maior desse hospital. Mas existe uma situação aqui que eu coloquei e que eu gostaria também de comentar com vocês, né? Que é em relação à questão da pactuação dos municípios, né? São 22 municípios pactuados, porém o hospital de base ele atende cerca de 120. Então imagine aí a capacidade, né? Apenas 22 são pactuados e destinam recursos para a gestão desse hospital, mas acaba atendendo 120. Quem é bom de matemática vai saber fazer a relação entre esses números, porque de fato não tem como, né? Então é necessário também essa discussão. Muitas vezes a qualidade da saúde passa por essa questão da gestão desses recursos. Por isso que muitas vezes falam, faltou remédio.
Ah, faltou um instrumento ali para a cirurgia. Por quê? Porque são muitos atendimentos e poucos insumos quando se diz respeito a essa questão da saúde. Logicamente que quando nós falamos de saúde, não falamos apenas da questão dos hospitais. Podemos ampliar também para a questão da saúde de base, né? A unidade básica, as unidades básicas de saúde do município devem estar funcionando muito bem. Porque eu sou de uma época em que as pessoas iam até o hospital de base, até mesmo quando você tinha uma dorzinha de barriga, tinha que ir para o hospital de base. Né? Com o advindo da UPA, as pessoas agora vão para a UPA. Mas é preciso que as unidades básicas de saúde, elas funcionem e funcionem bem. Né? Nós sabemos da importância dos agentes comunitários, né, nesse acompanhamento da saúde da família. Nós sabemos da importância dos médicos que vão até as casas para poder também fazer esse atendimento. Nós sabemos da importância dos enfermeiros que acompanham diariamente essa população que estão nos bairros da cidade. Mas é necessário também que esses investimentos cheguem até os bairros. E chegue através de insumos, cheguem através de equipamentos, cheguem através de medicamentos. Recentemente conversava com um médico que atende em uma das unidades básicas de saúde e ele falava, eu fico aqui muitas vezes de mão atadas, porque eu sei que aquele paciente ele precisa passar por determinados exames que eu vou receitar aqui, mas ele não vai poder fazer de forma paga e também não vai conseguir fazer através do SUS. Vai demorar para fazer. Né? Então, tá aí. Acho que é muito importante esse investimento que foi feito no hospital de base, mas para além disso, quando falamos de qualidade de saúde, nós falamos também desta ampliação. Então precisamos ampliar esse olhar, olhar com mais cuidado, com mais carinho. Eu sei que, e eu gostaria aqui de público, de parabenizar também o trabalho da secretária e da subsecretária de saúde, né, a secretária Lívia Mendes e da subsecretária Alânia Peixoto, que estão se esforçando. Eu me lembro que teve uma gestão aí que Itabuna mudou mais de 5 vezes de gestor de saúde. E essa última gestão agora nós tivemos apenas uma, né, melhor dizendo, uma apoiada com outra, a secretária e a subsecretária, e que estão fazendo o trabalho delas, né, sem mais também resquícios de escândalos, porque existia muito isso também em gestões passadas, né? Entrava um secretário, estourava um escândalo. Voltava outro secretário, estourava outro escândalo. Ficava aquele tapa aqui, descobre ali. Não uma verdadeira brincadeira com as pessoas. Então, mais do que nunca é importante falarmos sobre essa questão aqui também, quando lembramos desta ampliação do hospital de base, que foi muito benéfica, mas quando falamos de qualidade de saúde, nós falamos muito mais além. Eu tenho certeza que a secretária tem trabalhado diuturnamente para que isso aconteça, né? Para que a qualidade do atendimento no que diz respeito à saúde do município melhore, para que as pessoas elas não fiquem esperando tanto tempo na fila para fazer um exame, né? Que não fique tanto tempo esperando para ser atendido por um médico ali na unidade básica de saúde. Enfim, a problemática é bem maior, mas devemos reconhecer, por outro lado, que essa ampliação, com certeza, é algo que tem ajudado bastante e que precisamos também discutir a pactuação que é feita com os demais municípios. Vamos com mais informação aí, produção. Dessa vez vamos falar da FUNAI, né? A FUNAI, ela está avançando aí com as indenizações que são ligadas às terras indígenas aqui no sul da Bahia. A presidente da FUNAI. A FUNAI, para quem não sabe, é a Fundação Nacional dos Povos Indígenas. A Joênia Wapichana publicou nesta quarta-feira, dia 14, no dia de ontem, né, a portaria de pessoal número 416/25, que institui aí a comissão de pagamento para continuidade e finalização dos procedimentos administrativos de forma indenizatória para benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé instaladas por não indígenas. O que isso quer dizer?
JP. O que isso quer dizer, Joab? Isso quer dizer que o governo agora está começando a indenizar os índios por conta das terras que foram ocupadas por pessoas que não são índios, tá bom? Pessoas que não são indígenas, né? A terra indígena Caramuru, Paraguaçu, estará recebendo aí essa indenização, esse povo, né, que foram habitados por esses povos, os Pataxós Ranranran. O território se estende por cerca de 54 mil hectares nos municípios de Itaju do Colônia, que é logo aqui próximo também, Pau-Brasil e Camaquã, todos esses citados aqui no nosso sul baiano. A portaria autoriza que os membros da comissão de pagamento se desloquem à terra indígena, como já disse, Caramuru, Paraguaçu, às cidades de Porto Seguro, Eunápolis, Itabuna, Ilhéus, Itaju do Colônia, Pau-Brasil, Camaquã, Itororó, Canavieiras e também municípios circunvizinhos, para que adotem as medidas necessárias à quitação das indenizações. A comissão tem um prazo de 33 dias para a execução do trabalho e de mais 10 dias para a entrega do relatório dos pagamentos a contar a partir do próximo dia 26, tá bom? Os procedimentos eles devem ser feitos com base na instrução normativa da FUNAI. A instrução esta de 2012, de 3 de fevereiro de 2012, instrução número 2. Essa instrução que estabelece aí então critérios para determinar, né, o caráter de intrusão da terra indígena. O fato é, quando os portugueses chegaram até aqui, nós vamos lá para a questão histórica, né? Quando os portugueses chegaram até aqui, já existia um povo, né? Os índios já habitavam aqui. E por muito tempo, terras que eram delimitadas como terras indígenas foram também, vamos dizer assim, invadidas por pessoas que não eram índios. Então agora é uma forma de que o governo está fazendo para que essas pessoas sejam indenizadas, né, e pagas para que elas tenham aí de volta, tenham a possibilidade, né, de pelo menos minimizar esse tempo que elas passaram fora da posse da terra, que de fato eram deles, né? Isso acontece não só aqui no sul da Bahia, nós estamos falando de uma realidade aqui do sul da Bahia, mas aconteceu em todo o Brasil, né? Com a expansão, com a civilização, os índios eles acabaram perdendo, né? Perdendo espaço aqui. Porém, devemos sempre lembrar dos nossos povos indígenas, que são importantes, são muito importantes, né? E tem muito a ensinar. Muitas vezes nós pensamos que os índios, como os portugueses pensavam, melhor dizendo, que os índios não eram nem da raça humana. Depois eles foram vendo, né, que os índios muitas vezes sabiam até mais do que eles, né, no contato com a natureza, no contato com a coisa, com a floresta, enfim, né, na área medicinal. Então, é um momento em que nós também parabenizamos aí a FUNAI, né, está fazendo seu trabalho, logicamente. A FUNAI está fazendo seu trabalho de criar essa normativa para que essa comissão venha até aqui a esses municípios citados, faça esse estudo e, de fato, pague a quem é devido, indenize a quem, de fato, é devido. São 18 horas e 24 minutos. Esse é o TVI News, segunda edição, para você, com muita informação, tá bom? De tudo que acontece em toda a nossa cidade de Itabuna, no sul, extremo sul da Bahia, em toda a Bahia, Brasil e mundo. Logicamente que você não perderá, né, a partir de agora, que nós estreamos na segunda-feira, a partir das 17 horas até as 19 horas, nós temos esse encontro marcado. Marcado com o quê? Com informação dinâmica, né? Informação em primeiro lugar. A informação passa por aqui. Daqui a pouco estaremos conversando também com as conselheiras tutelares que estarão falando sobre o dia 18 de maio. 18 de maio é todo dia. Dentro de alguns instantes estaremos conversando com elas, falando um pouco sobre esse dia. Que dia é esse, né? O que
o que nós precisamos, qual é essa mensagem que elas vão estar passando para vocês em relação ao 18 de maio. 18 de maio deve ser todo dia é dia de denunciarmos os abusos que são praticados contra a criança, contra o adolescente, aqui não só na nossa cidade, mas em todo o mundo afora. E vocês vão saber como é que surgiu essa questão, vão falar também um pouco sobre a passeata que acontecerá amanhã. Então, eu vou e volto já com as nossas convidadas. Não saia daí. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Estamos de volta com o TVI News, segunda edição. Para você que está nos acompanhando, muito obrigado pelo carinho sempre da audiência. Você que nos acompanha pela TVC, canal 24.2, e você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Como eu noticiei no bloco anterior, eu estou recebendo aqui 2 conselheiras tutelares do nosso município de Itabuna. Eu converso agora com a Catiane Góes e também com a Emanuele Daltro. Elas estarão falando para a gente da importância desta ação que acontecerá neste fim de semana aqui na cidade de Itabuna. Eu gostaria de começar desejando uma boa noite para vocês. Vou direcionar aqui, né? Logicamente, como nós temos 2 entrevistadas, vou começar aqui com a Catiane. Catiane, fala um pouco para a gente sobre a importância e explica também para os nossos telespectadores o que é o 18 de maio, né? 18 de maio é todo dia. Boa tarde. Quer dizer, boa noite, né? Boa noite. O 18 de maio, ele é uma campanha nacional que incentiva, que mobiliza ao combate ao abuso e violência sexual contra criança e adolescente. Então, é uma oportunidade que a gente acha, como conselho, de a gente tornar público um assunto que muitas das vezes não é muito difundido, né? Então, a gente traz orientações de como a gente pode auxiliar, de como a gente pode orientar a família e até a própria sociedade para poder estar ajudando essas crianças e adolescentes que sofrem, né, com esse tipo de situação de abuso e violência sexual, exploração. Ok, nós sabemos que essa é uma realidade vivida não só, infelizmente, não só com crianças e adolescentes de Itabuna, mas também a nível de Brasil, né? E eu sei que vocês diariamente se deparam com situações como essa. Eu sei que é uma ação que está sendo feita a partir de amanhã. Nós teremos aí uma ação ali na Cinquentenário, né, no sentido dessa mobilização, de mostrar à população, de conscientizar a população sobre esta questão do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Fala um pouco para a gente, Emanuele, sobre essa ação que estará acontecendo amanhã. Boa noite a todos. E essa ação ela é de nível nacional, porque como você falou, Jabe, não é só em Itabuna, é no Brasil todo, entendeu? Perfeito. Que crianças e adolescentes são abusadas. E aí será uma caminhada na Cinquentenário, gostaríamos de fazer o convite, né? Para toda a população, para as comunidades, para uma caminhada na Avenida Cinquentenário, que sairá a partir das 16 horas, né? Essa mobilização, ela é muito importante para nós, porque ela chama a atenção da sociedade para um assunto que é muito delicado e que precisa ser tratado, não só no 18 de maio, mas todos os dias.
porque nós, conselheiros tutelares, vivenciamos isso todos os dias. Eu sei que vocês têm a questão da ética profissional, né? Do sigilo profissional, mas eu também sei que vocês têm a questão dos dados. Como é que está essa questão aqui na cidade de Itabuna? Existem muitos casos que são denunciados de exploração sexual? Em média, aqui em Itabuna, são acolhidos, né, recepcionados pelo Conselho Tutelar, uma quantidade grande pelo tamanho da cidade, né? E infelizmente ou felizmente a gente não sabe, a gente acredita que o aumento dos números seja devido à questão de que as pessoas estão se sensibilizando, as pessoas estão se envolvendo e compreendendo a importância que é de denunciar. Então, quando os números chegam no Conselho Tutelar, quando a situação chega ao Conselho Tutelar, a gente trata ela com sigilo, como você apresentou, mas também a gente faz os encaminhamentos, porque não é só a questão jurídica, judicial, que tem que ser tratada, mas também tem que ser acolhido, tem que ser acompanhada a criança, a família, porque muitas das vezes a própria família tem uma resistência, né? Não é à toa que quase 70% das situações de violência, abuso e exploração sexual acontece por familiares, né? Contra crianças e adolescentes, dentro do ciclo familiar, né? Dentro ali do reduto, né? Da família. Muito bem, bem colocada essa questão, né? Esses abusos geralmente acontecem por pessoas próximas a essas crianças, né? E por falar nessa questão, como é que aquela pessoa que presenciou um abuso, né, a uma criança, a um adolescente, como que ela deve fazer, né? Existe um telefone que ela possa ligar de forma sigilosa e denunciar? Sim, muitas pessoas têm até esse receio, né? Não vou denunciar, que eu não quero, é anônimo. Então, assim, hoje existe, na verdade, o Disque 100. Você pode estar fazendo uma denúncia anônima, né? Não aparece nome. Essa denúncia chega ao Conselho Tutelar, chega ao Ministério Público. E, de uma forma mais rápida e mais efetiva, existem os números do Conselho Tutelar. Que a pessoa pode estar ligando para o número do Conselho Tutelar, que eu trouxe até aqui, porque eu não sei de qual. Mas eu trouxe anotado. Me empresta aqui, por favor. Aqui, jovem. Muito bem. Pronto. Então nós temos aqui, olha, gente, isso é muito importante, essa informação. E eu vou pedir, inclusive, para Cássio, viu, Cássio? Coloca aí para a gente, por favor. O número é o 73, né? 99906 6398. Esse é o fixo durante o dia. Esse é o número de Itabuna. O número noturno para finais de semana é o 73 99944 7704. Eu vou repetir para vocês que estão nos acompanhando, né? E vai aparecer aqui também na tela para vocês o número que você deve ligar em horário comercial, tá bom? 73 99906 6398. E o número para finais de semana e o plantão noturno, exatamente, é o 99944 7709, tá bom? Sem falar na denúncia do Disque 100. Nós sabemos da dificuldade que é de fato, essa questão das denúncias, né? Mas eu gostaria que vocês falassem também, reafirmassem à população o sentido de que o sigilo será resguardado. Sim. Né? E, diante disso, eu queria que vocês explicassem um pouco como são tratadas essas informações dentro do Conselho Tutelar. Né? Como é que eu posso dizer? Como essa linha do tempo. Porque a pessoa ela faz a denúncia, vocês acolhem, vão procurar saber. Explica aí como é que funciona de fato. Bom, a gente recepciona, é acolhida essa situação, é comunicado ao Conselho Tutelar, seja por meio do sistema de garantia de direitos, ou seja, por alguma rede que faz parte do sistema, que atende criança e adolescente, quando detecta, né, quando suspeita de algum tipo de situação, encaminha pra gente, comunica pra gente, como a lei obriga, né, que é um comunicado compulsório. Então, a gente recepciona, começa a apuração, a gente verifica nos nossos arquivos se tem históricos, aí a gente começa a buscar. Tem situações de flagrantes, né? Mas tem situações em que a gente vai apurando junto à família, claro, porque é o primeiro responsável, segundo a lei, né? Da criança, da responsabilidade da criança e do adolescente, e posteriormente a gente, quando detecta, quando confirma, levamos para fazer o corpo de delito, para comprovação técnica, e nisso
o processo já foi iniciado, né? O processo judicial já é iniciado, então não tem como retornar. E muitas das vezes, infelizmente, Joab, a família retorna para o conselho pedindo que seja desfeito tudo que a gente já iniciou, infelizmente. Então fica esse momento, né, essa oportunidade que a gente tem de sensibilizar a população, de sensibilizar a família, os familiares. Não menospreze, não ignore quando uma criança, quando um adolescente fala algo, porque ele vai levar para o resto da vida dele aqueles danos que vai trazer, que vai causar para ele essa violência que ele sofreu. Então, não custa você ouvir a criança, né? Você dá atenção para ela, você dá importância ao que ela está falando, né? Então, quando chega no conselho tutelar, a gente faz os encaminhamentos necessários, seja para um acompanhamento psicológico, seja um acompanhamento psiquiátrico, seja para um acompanhamento se a gente detecta algum outro tipo de violação, né, Manu? A gente também faz todo tipo de encaminhamento para cercar todos os meios que, porventura, pode ter ocasionado esse tipo de situação, seja exploração, ou seja abuso ou violência, né, sexual que tem ocorrido. Exatamente. Você citou aí exploração e abuso. Logicamente que quem é leigo no assunto, né, não vai saber discernir, né? Então qual é essa diferença? Porque assim, nós estamos falando de exploração e nós estamos falando do abuso. Qual é essa diferença, né? A diferença basicamente é com o intuito, né? O abuso tem um intuito da pessoa que está cometendo essa infração, esse crime, né? E a questão da exploração tem pessoas por trás que se aproveitam de alguma forma dessa exposição da criança, né, e do adolescente. Muitas vezes para fins lucrativos, né? E aí então entra a questão de filmes pornográficos, né? No sentido contendo imagens de criança. Isso, a pedofilia em si. Pedofilia em si. Mas, né? Infelizmente, a gente também conhece, tem situações aqui em Itabuna, de familiares que expõem a criança e o adolescente para angariar fundos para alimentação, em troca de comida. E aí vem a questão da importância de comunicar o Conselho Tutelar, de não ir para outros meios, porque a gente vai poder fazer os encaminhamentos necessários. Se falta comida, né, a gente busca junto à assistência social, junto aos órgãos representativos aqui do poder público, para poder dar esse suporte que está ocasionando, entre aspas, esse tipo de violação. Ok. Falando um pouco sobre a questão dos sinais, que eu acho que é muito importante também a gente estar trabalhando isso, né? Geralmente a criança, ela dá esses sinais, né, de que está sendo abusada. Lógico, cada caso é um caso. Mas eu gostaria que vocês falassem, no sentido, diante dos casos que vocês já atenderam, geralmente quais são os sinais que a criança ela acaba passando para os seus familiares? Pelos casos que a gente acompanha, que chega no Conselho Tutelar, muitas mães já percebem quando a adolescente ou a criança ela fica um pouco, ela se exclui da sociedade. Muitas vezes ela começa a se automutilar. Né, ela começa um quadro de depressão por conta do trauma sofrido e ela não quer falar, ela não se abre para a família, ela não fala porque ela acha que a mãe não vai acreditar, o pai não vai acreditar, então ela guarda aquilo para ela e aí ela começa a se culpar, até sentir culpa da situação. E ela é a vítima, mas ela se sente a culpada. Então são os sinais que a família pode estar observando, é quando a sua filha só quer ficar dentro de um quarto, ela tem fobia social, não quer estar no meio da sociedade, não quer ambientes muito cheios, ou até presta atenção, né, porque sempre o abuso é causado por um amigo, um vizinho, um primo, um tio, até pelo pai, né, porque é um absurdo até a gente falar isso, mas a gente vê muito isso, casos, né? Pai, situação, irmãos também. Então, assim, prestar muita atenção no comportamento daquela criança, na presença da outra pessoa, porque às vezes ela apresenta um comportamento retraído, um comportamento de medo, de pânico. Quando aquela pessoa, que o abusador está presente. Isso, quando o abusador também, né? está presente. Até porque também existe todo um abuso psicológico também, né? Não só sexual, mas todo um abuso psicológico. Sim. Não é isso? Inclusive, a mãe, os pais, os responsáveis têm que estar atentos. Principalmente, a gente já viveu uma situação de um determinado familiar que buscava uma criança na escola e essa criança era muito resistente a estar próximo desse familiar. E a família provocando, instigando e praticamente impondo a criança. E posteriormente descobriu que esse familiar vinha abusando dessa criança. Então, são sinais, não vamos dizer que é regra. Não, existem exceções, como você mesmo salientou. É bom falar isso, que esses comportamentos são sinais, mas não significa que de fato tenha ocorrido.
mas é bom verificar, né? Muito bem. E vale salientar também, e aí, porque às vezes tem muita gente que pensa que esse abuso é apenas com crianças, adolescentes do sexo feminino. E existe uma crescente também do abuso com crianças e adolescentes também do sexo masculino, que são abusadas, né? Então vale a pena dizer também que essa atenção dos pais, essa atenção dos familiares deve estar focado não só na menina, mas também no menino também, né? Porque às vezes o pai observa a menina, a mãe observa a menina, mas não observa o filho. E é algo que a gente também precisa estar falando, não é isso? Mas vamos falar especificamente de amanhã. Vou pedir para colocar aí na tela o cartaz de amanhã, a caminhada do 18 de maio. Coloca aí, por favor, Cássio, para que as nossas conselheiras tutelares falem aí dessa atividade que vai acontecer amanhã, né? Na verdade, Manu, eu te chamei Manu aqui porque esse é o nome que todo mundo conhece ela, né? Manu Daltro, Manuela Daltro, porém é Manu para todo mundo. Amanhã, a partir de que horas será a concentração? A partir das 16 horas, né? Será a concentração e a organização do desfile. Porém, vai sair às 16 horas. Então não vai ter a caminhada vai ser às 16. Não vai ter aquela 16, concentra 16 para descer já. Não, às 14. Às 14. Os participantes chegam para se concentrar. E às 16 a caminhada começa. Sim. Às 16 horas a gente desce a partir do Jardim do O. Começa do Jardim do O, né? Isso, a saída do Jardim do O. Pronto. Caminhada Faça Bonito. É uma campanha aí de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, não é isso? Amanhã é 17 de maio, 17, produção? 16, né? 16. Amanhã porque a gente vai vivendo e vai esquecendo as datas. Não sei se isso só está acontecendo comigo. É dia 16, é a mesma coisa. Né? 16 de maio, vamos contar com a presença do Executivo, Poder Executivo, do Legislativo, vão estar presentes, o Judiciário, Poder Judiciário também, a OAB vai fazer parte, toda a Secretaria de Promoção Social também. Vai ser um desfile muito bonito. Vai ter algumas fanfarras. Maravilha. Vamos ter aí muitas presenças legais lá. Maravilha. E é bom Vale a pena assistir e participar. Maravilha. É bom falar sobre isso porque, assim, nós precisamos fazer, de fato, essa rede de contatos, né? Potencializar, de fato, a palavra é essa, potencializar, vir nas emissoras, falar nas rádios, né? Em todos os ambientes, para que as pessoas tenham essa consciência, porque essa é uma realidade e muitas das vezes muito subestimada. Porque crianças e adolescentes, né, nos bairros espalhados aí pela cidade estão sofrendo nesse exato momento abuso. Então, precisamos cada vez mais falar, não é isso, Catiana? Exato. E independente de classe social, a violência está ocorrendo. Então, não seja omisso, porque quando você se cala, você está permitindo que essa criança continue nesse ciclo de violência. E ela vai crescer, vai sofrer, e muitas das vezes a família não vai saber, porque ela vai se retrair, ela vai se fechar no mundinho, se culpando de que ela teve alguma culpa por aquilo ter ocorrido contra ela, né? Porque, com certeza, quase todas as situações que chegam até a gente, o abusador, ele ameaça, ele amedronta, ele coage e deixa a pessoa extremamente acuada, né? Até porque ele tem consciência de que está praticando um crime, né? Vamos falar um pouquinho da história dessa campanha, 18 de maio, o porquê 18 de maio, e também no sentido da flor, que eu vejo que vocês utilizam aí como a logo, né? Essa flor, o porquê dessa questão, como é que o nosso telespectador, para que o nosso telespectador consiga entender? Bom, o 18 de maio... ele nasceu depois de um crime muito bárbaro que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina, com uma criança chamada Araceli. Sim. E Araceli, ela foi torturada, ela foi estrupada e ela foi morta brutalmente. E esse 18 de maio nasceu após um protesto, né? Que se iniciou na cidade pela impunidade dos que cometeu o crime, dos assassinos, que até hoje eles estão impunes. Então esse 18 de maio não representa só a campanha do Maio Laranja, por conta do abuso sexual, mas também um protesto pela impunidade da morte dessa menina, de Araceli, que foi o que nasceu 18 de maio. Certo, então foi exatamente o dia... Foi o dia que criou o dia 18... em que ela
foi morta? É o dia 18 de maio. Então 18 de daí maio. surgiu Daí essa surgiu campanha essa com a campanha nacional, A não é campanha isso? nacional, isso. Maravilha. E a questão da flor? Será que a gente pode dizer aqui para os A nossos... questão da... Tem uma história, né, por detrás disso, mas Tem uma história por Tem detrás o da flor. significado da flor, né? Porque é uma gérbera, né? Sim. Eu acredito que era a flor da... que eu li um pouco sobre, mas eu não me recordo muito bem. Era a flor que tinha lá na época, em Santa Catarina. Sim. Era a flor da época, era essa flor, né? Que era de lá. E aí eles usaram essa flor pra campanha. Eu acho que foi isso que eu li um pouco assim, mais ou menos, mas... Pronto. Mas vamos ler um pouquinho sobre a flor, é importante, isso é bom interessante saber. porque, de qualquer forma, vamos aguçar a curiosidade dos nossos Sim. telespectadores E a para nossa também, pra gente poder saber falar melhor. saber sobre o 18 de maio. Sim, sim, né? Que é interessante. isso que nós É estamos bom ler a fazendo história aqui, de trazer Araceli. a curiosidade Com das certeza. pessoas. E daí nós falamos também da importância do trabalho delas, né? Vamos falar um pouquinho especificamente do Conselho Tutelar aqui em Itabuna. Como é que funciona o Conselho Tutelar em Itabuna? Nós sabemos que tem são duas bases. Explica aí para os nossos telespectadores. O Conselho Tutelar em Itabuna, ele é partilhado desde o início em Conselho 1 e Conselho 2. O Conselho 2, ele diz respeito à área onde está localizada o shopping, que a gente tem como a mesma divisão, que é o Tribunal Regional Eleitoral, é a divisão dos Conselhos de Itabuna. E o Conselho 1 diz respeito à parte do centro, que é do Rio para cá, né, da divisão do centro. E existem duas coordenações no Conselho Tutelar, porém hoje ele está alocado em uma sede conjunta que fica ali na Avenida Garcia 630, primeiro andar, e a gente trabalha de forma diuturna. O Conselho Tutelar, quando fecha a sede, a física, ele está em sobreaviso. Então, a mobilização do Conselho Tutelar, ao contrário que muitos pensam, não é apenas no momento da campanha do combate. Não, a gente está diuturnamente atuando e recepcionando todo tipo de situação que ocorra em Itabuna e nas regiões, né, que diz respeito aos distritos que diz respeito a Itabuna. Ok. Falando um pouco do trabalho de vocês, para que a população também entenda um pouco mais, nós estamos falando da questão do abuso, mas vocês também trabalham no sentido de abandono, de maus tratos, né? Acontece também... É todo tipo de negligência, né? O Conselho Tutelar, na verdade, ele é um garantidor dos direitos, né? Uma vez que aquela criança tem um direito, o adolescente tem um direito violado, aí o Conselho Tutelar vai agir, vai garantir, vai cobrar para que aquele direito da criança, né, ele seja de fato efetivado ali, que ela tenha aquele direito, então ela tem que cumprir o direito da criança. Isso, então não é somente abuso, a gente tem abandono, a gente tem negligência, mães que deixam crianças passar fome, né? Mães que essas mães que vão pro sinal pedir com as crianças também, né? Explorando a criança para pedir pra junto, pedir. né? Não pode também. Isso aí também. Expõe a criança à mendicância, né? Sim. Isso tudo é crime preconizado pelo ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é muito interessante falarmos aqui. Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, né? Pelos esclarecimentos, até perdão no sentido das informações, mas eu tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem está nos assistindo, né? De saber desta campanha e dizer que 18 de maio é todo dia, não é isso? Sim, com certeza. Com certeza. E o Conselho Tutelar está à disposição para recepcionar todo tipo de comunicação de algum tipo de violação, seja de criança ou de adolescente. Nós agradecemos, viu, o convite. É muito bom que as mídias abram esse espaço para o Conselho Tutelar falar um pouco, né, sobre o mês de maio. Não só o Maio Laranja, mas sempre estar falando sobre as demandas do Conselho Tutelar em Itabuna, que são muitas. Não são poucas, são muitas. Inclusive, Itabuna era para ter 3 conselhos, né? Era para ter 3, porque a demanda é muito grande. Né? Temos 2. A questão da cobertura. Isso. Né? E dizer que a gente faz o que pode, a gente corre, a gente tenta, a gente viu o judiciário, a gente cobra e que a gente está aí na luta. Ok. Estamos na luta. Agradeço e retornem sempre para trazer esses esclarecimentos, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. São 18 horas e 49 minutos na Bahia. Esse é o TVI News, segunda edição. Você sempre muito bem informado. Agradecendo mais uma vez a cada um que está nos acompanhando através da TVC, canal 24.2. Das 17 às 19 horas, eu, Joab Paiva, estou com você aqui, trazendo informação importante, como essa aqui que nós acabamos de falar, sobre a exploração sexual de crianças e adolescentes. E é isso que nós vamos falar agora, porque a polícia cumpriu mandatos, né, aqui na Bahia no dia de hoje contra a exploração de crimes sexuais, né, contra crianças. Este é um assunto que está muito frequente nos noticiários, e no dia de hoje a polícia
ela cumpriu aí um mandato contra esses crimes relacionados à criança. Amanhã desta quinta-feira começou com essa grande ofensiva contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Salvador. Isso aconteceu na capital baiana e também em cidades aqui do interior baiano. Isso se alastrou também não só na Bahia, mas também por outros estados da federação. A ação faz parte do dia D de Operação Caminhos Seguros, uma mobilização nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação ela integra uma mobilização nacional, como nós acabamos de falar aqui, né? Essa mobilização é uma mobilização nacional promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo federal. Mandatos de prisão estão sendo cumpridos em diversos bairros da capital. Mais de 50 policiais civis participaram diretamente da operação, com reforço de unidades especializadas. Além disso, patrulhas estão sendo intensificadas em pontos estratégicos da nossa capital e em municípios do nosso interior, com a atuação da Polícia Militar. Equipes do Corpo de Bombeiro também participaram das ações e além também da Polícia Técnica e estão de prontidão, garantindo suporte e agilidade no andamento da operação. Então tá aí essa informação muito importante. Acabamos de falar com as conselheiras tutelares aqui de Itabuna e o Ministério da Justiça ele fez cumprir esses mandatos, né, contra de crimes cometidos contra crianças e adolescentes em todo o território baiano, né? Mais do que nunca nós precisamos de ações como essa, né? Precisamos de ações como essa na Bahia e diariamente, até porque os crimes eles não param de acontecer, como nós falamos agora há pouco. Isso aconteceu no dia de hoje, né? Eu tenho certeza que não parará de acontecer, até porque a polícia tem trabalhado dioturnamente para o combate desses crimes de exploração contra as crianças e que sejam punidos de fato, né? Aquelas pessoas que cometem esses crimes, elas precisam ser punidas nos rigores da lei, de fato, né? Porque tem muita gente aí que acha que nunca vai ser pego. Tem muita gente que acha aí que vai passar despercebido e que a casa não vai cair, né? Como diz um colega por aí, que uma hora a casa cai, né? Uma hora a casa cai e o barraco desaba, minha gente, tá certo? Então, a polícia tem trabalhado em relação ao cumprimento desses mandatos, né? Logicamente, de crimes que já foram descobertos, mas você que está praticando crime contra criança e adolescente e que acha que não vai ser descoberto, a qualquer hora você tenha certeza será descoberto, a qualquer hora você será denunciado. E você que não, que sabe de algum caso, denuncie. É um número nacional, é o Disque 100. Nós temos também os números que foram mencionados agora há pouco, né? Está aí na aba, você pode estar denunciando, tá bom? Estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, são 18 horas e 53 minutos. Hoje nós falamos de diversos assuntos muito importantes aqui, não só na nossa região. Fazendo uma retrospectiva, nós tivemos o caso do jovem Davidson, que infelizmente faleceu na madrugada de hoje. Ele que foi do bairro, morador do bairro Santo Inês, foi atropelado no domingo e hoje veio a falecer no hospital de base, por imprudência no trânsito. No mês de maio, que além de trazer essa questão da exploração sexual de crianças e adolescentes, também traz a questão do trânsito, né? Da violência no trânsito. Então é muito importante que você esteja também sempre atento ao transitar. Eu trouxe aqui na terça-feira o secretário Fernando Benigno, falou das ações. Nós temos, inclusive, no sábado, não, melhor dizendo, no domingo, né, produção? Domingo, nós teremos o pedal amarelo, que é um pedal também que vai trabalhar essa questão da conscientização contra a violência no trânsito, tá bom? Realizado aí a parceria da CIPRV, né, o Major Encarnação, que é o comandante aí da CIPRV, juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito, capitaneada pelo Fernando Benigno. Então, domingo,
Você que gosta de pedalar, pegue aí o seu pedal, vista sua camisa amarela e vá participar desta importante ação também, que será realizada aqui na cidade de Itabuna. Nós falamos também um assunto muito importante para você que trafega do interior para a capital, ou até mesmo ali nas vias do sudoeste baiano. A Via Bahia parou da cobrança dos pedágios no dia de hoje. Então caiu esse contrato aí dos pedágios. Para você que vai trafegar pela 324, sentido Salvador, não existe mais aí a cobrança desse pedágio por enquanto, né? O DENIT está agora de posse dessas rodovias e até que seja proclamado então a nova concessionária que estará trabalhando nessas rodovias, tanto na BR-324 como na BR-116. E lembrando também de uma outra informação que nós trouxemos hoje nessa nossa retrospectiva de informações, a você, nascido no mês de maio e de junho, o PIS/PASEP já poderá ser resgatado, poderá ser sacado. Então, se você é nascido no mês de maio ou no mês de junho, dá uma olhadinha aí, baixe o Gov e veja se você já tem esse direito. A Caixa Econômica Federal, ela anunciou no dia de hoje esse importante benefício para o trabalhador e trabalhadora do nosso país, tá bom? Estamos chegando ao final, são 18 horas e 56 minutos, eu te aguardo amanhã. Amanhã o nosso programa também, não diferente de hoje, teremos muitas informações para você. Mais uma vez agradecendo o carinho da sua audiência e com certeza o nosso objetivo aqui é informar e bem informar a cada um de vocês, tá bom? Não saia daí, continue na nossa programação. A TVI tem uma programação diversificada para você, no entretenimento, no bem-estar e no jornalismo. Pela manhã nós temos o TVI News, primeira edição, que é apresentado pela Pérola, né? Quase eu ia falar Pétala, novamente, produção, mas é Pérola, a nossa colega Pérola e o nosso Barbosa, além de demais comentaristas. E no período da tarde, eu, Joab Paiva, estou aqui contigo, trazendo informações juntamente com o nosso time de comentaristas, das 17 às 19 horas. Não saia daí, TVI 20 anos contando a sua história.